Esta é mais uma aula de Photoshop Creative Cloud do canal Back Studio. Eu sou Fábio Beccari e hoje você vai aprender a fazer uma simulação de envelhecimento fotográfico utilizando texturização, ou seja, sobrepondo a imagem com texturas. Existe muito disso na internet já, só que eu vou explicar uma técnica diferente para que você consiga um efeito um pouco mais realista. Estão me pedindo muito isso, então eu vou explicar neste tutorial. Quero agradecer ao pessoal que já comprou o curso de Adobe Photoshop CC 2014, que está cursando já dentro da nossa plataforma online. A gente criou uma plataforma online onde o aluno tem acesso a todos os módulos do curso e tem uma mini rede social dentro deste site, né, da plataforma, onde o aluno pode tirar dúvidas comigo. E tem também a opção, né, claro, de você ter o certificado de conclusão do curso, onde eu vou passar uma prova depois que você já estudou tudo. Você tem tempo que você quiser, um ano para você estudar ali todos os vídeos do curso, e você falar, não, agora eu quero fazer a prova. Aí eu vou determinar lá um dia, vou enviar a prova para você, que vai ter um tempo corrido para você responder. Vai ser uma simulação até mesmo do certificado Expert da Adobe, só que com uma dificuldade ainda maior. O meu estilo vai ser estilo BOP, nunca serão. Então você vai ter um tempo para responder uma pancada de questões, e eu vou deixar o nível de dificuldade bem acima. Vou colocar para ter direito ao certificado, vai ter que ter o mínimo de acerto de 75%. E serão várias perguntas, e o curso é do básico para quem nunca abriu Photoshop na vida, explicando todos os detalhes, as ferramentas. Vou passar por tudo, explicando o que faz, o que deixa de fazer, né, tudo mesmo, até a parte mais avançada, chegar no 3D, enfim, criar composições mais avançadas, recorte de cabelo, trabalhar com os canais, enfim. É um curso bem completo, né? E um valor até que eu acredito que seja acessível comparando aí a outros sites que eu andei vendo por aí, né? Bom, e pode parcelar em até 12 vezes pelo PayPal. Bom, então, pessoal que quiser fazer este curso, acesse o back.com.br e conheça então o conteúdo deste curso, né? Mas nunca me perguntaram também se eu vou parar de postar as aulas no YouTube. É claro que não, já posto aulas na internet há mais de 10 anos e já postei mais de 1000 tutoriais na internet, acho que muito mais do que isso. Escrevi já matérias para revista, cara, nunca, eu gosto disso. Então isso você pode esquecer, porque pelo contrário, vai aumentar muito mais. Eu vou postar mais aulas no canal. Pessoal que se interessa então no curso, acesse o site e conheça lá o conteúdo. Bom, então vamos ao que interessa aqui. Essa é a foto da minha sobrinha Maísa, e vou então aplicar uma texturização, sobrepor, para simular que essa foto foi envelhecida. Isso é feito praticamente da mesma forma. Você cria uma textura com efeitos no Photoshop e você traz texturas de fora e trabalha aqui. Só que um detalhe que você tem que pensar aqui é que se você traz uma textura que tem uma coloração, por exemplo, o pessoal faz muito trazendo texturas que tem uma cor puxada para o laranja, amarelado. Por quê? Para simular o envelhecimento fotográfico. Só que você perde um pouco, porque ele altera as cores da imagem mesmo e não fica um resultado tão realista. O ideal é você converter essas texturas para o modo monocromático, preto e branco. Aí você aplica uma coloração mais suave, porque fica um efeito mais realista. Então eu vou aplicar algumas texturas sobre essa imagem. As texturas que eu utilizar aqui estão disponíveis no link da descrição aí, tanto no canal do YouTube como dentro do site Back Studio. Eu vou selecionar então uma primeira textura, só que eu não vou incorporar essa textura aqui dentro não. Eu vou abrir ela em um documento independente, que eu vou trabalhar ela um pouquinho. Então eu vou pelo comando File, selecionar aqui Open, e vou selecionar aqui, deixa eu selecionar a textura aqui, vou na minha pasta Design Resources aqui. Opa, fia, funciona, a canetinha tá dando umas falhadas aqui. Bom, selecionar essa textura aqui que eu tenho aqui, ó, que é essa Paper Texture aqui. Eu vou dar um duplo clique e vou abrir essa textura no Photoshop. Então é uma textura legal, porque ela tem essas marcas aqui, aí vai simular que a fotografia foi dobrada, né? E tem essas partes aqui, né, que simulam que ela está destruída, né? Só que eu vou utilizar aqui, além de não vou recortar essa parte externa aqui, eu vou utilizar, na verdade, só essas partes brancas aqui. O que é azul aqui eu vou descartar. Mas primeiro então vamos recortar isso aqui. É simples, você selecione a varinha mágica aqui, a Magic Wand, você determine uma tolerância, no caso aqui pode deixar em 15, porque pode deixar o contíguo acionado, é claro, e dá um clique aqui no branco, porque é branco chapadão. De boa, ele selecionou, só que está selecionado exatamente a parte branca. Eu quero que selecione esta parte interna, porque eu vou fazer um crop. Então eu vou lá em Select e a opção Inverse. Então ele inverteu a seleção, agora só essa parte aqui está selecionada. Agora o comando simples, Image Crop.
Então ele fez o crop, recortou ali para mim. Vou retirar a seleção com o comando Ctrl D ou Select, Deselect. Bom, agora eu vou converter, como é uma textura que eu vou sobrepor a outra imagem, não tem necessidade de eu trabalhar de forma não destrutiva. Eu posso trabalhar alterando completamente mesmo os valores da imagem. Então eu vou trabalhar aqui com o comando Image, Adjustment e selecionar a opção Desaturate, o Shift Ctrl U, que ele retira as informações de cor, transformando a imagem em preto e branco. E agora eu vou destacar mais, diferenciar o que é branco aqui para que eu consiga retirar e determinar que essas áreas que estão em cinza mais escuro fiquem totalmente pretas. Porque eu posso levar depois agora para a outra imagem com um Blend Mode de mesclagem lá, um screen, por exemplo, elimina o preto e deixa só esses ruídos aqui dessa textura para mim. Então eu vou selecionar o comando também destrutivo, Image Adjustment, selecionar aqui o Levels, clica aqui no Levels ou Ctrl L, você seleciona este primeiro conta-gotas aqui e procura um tom um pouco escuro da imagem aqui, um tom de cinza mais escuro, dá um clique aqui. Então ele já transformou ali em preto, né, os tons ali, deixando os brancos em mais evidência aqui. Cliquei em OK, beleza. Agora eu vou desbloquear este layer. Se é o Photoshop Creative Cloud, você só dá um clique aqui no cadeado e desbloqueia. Se são outras versões aliás mais antigas, pressione Alt, mantenha pressionado, dá um duplo clique aqui no cadeado, ou clica e arrasta aqui para a lixeira. Desbloqueou o layer, pressione V para acessar a ferramenta Move, clica, mantém pressionado, arrasta lá para o outro documento aqui que tem a fotografia. Você procure trabalhar com uma fotografia boa, de alta qualidade, para que o resultado fique mais satisfatório. Eu não soltei o botão do mouse ainda e vou manter pressionada a tecla Shift. Isso faz com que force o alinhamento. Aí eu solto o botão do mouse, porque ele força o alinhamento para que a textura seja aplicada ao topo. Eu estou vendo aqui que tem umas rachaduras aqui nessa textura, então eu vou rotacionar ela em sentido anti-horário para que fique essa parte aqui encaixada. Então eu vou pelo comando Edit, a opção Free Transform, eu vou clicar e arrastar com o Shift também, ó, pressiono o Shift, mantém pressionado o Shift e rotaciona, ele força o alinhamento, então você alinha de forma muito mais fácil. Agora você vai manter pressionadas a tecla Alt e Shift e clicar em uma das alças de ajuste, clicar e arrastar de dentro para fora, até cobrir toda a imagem, deixar um espacinho aqui, um contornozinho branco aqui para que fique um resultado legal. E pressione então Enter, então ele aplicou a textura aí. Para sobrepor esta imagem, eu vou alterar o Blend Mode. Então, como eu falei, ele vai eliminar o que existe de preto dentro desta imagem aqui, deste layer. Eu vou alterar o Blend Mode então para o modo Screen. O Screen elimina o que tem de preto, então ficou para mim aqui só o que tem de branco. Eu vou fazer uma outra texturização aqui. Eu vou selecionar o background para que fique um resultado mais legal. Eu vou selecionar aqui o background e vou criar, dando um clique aqui neste botãozinho, criar um novo layer acima. Com este layer em branco selecionado, eu vou pelo filtro, vou selecionar a opção Filter e selecionar aqui a opção Filter Gallery. Só que antes eu vou preencher este layer de uma cor, porque eu posso criar várias cores, tonalidades de cor, puxar um pouquinho para o amarelo aqui, mas o ideal mesmo é você sempre trabalhar com esse tipo de efeito em escala de cinza, do branco para o preto. É meio embaçado você colocar uma cor assim, porque ele degrina mesmo assim, perde a qualidade da imagem, ele destrói, né, os pixels da imagem, dependendo, é claro, da textura. Eu vou aplicar então uma coloração a este layer, um cinza neutro. Então vá pelo comando Edit, a opção Fill, o Shift F5. E você vai selecionar neste menuzinho drop down aqui a opção 50% Gray, que é o 50% de cinza. O resto você deixa no padrão, desabilita o Preserve Transparency, o Blend Mode aqui não precisa, deixa no normal e opacidade em 100. Clique em OK, ele pintou aqui de cinza o layer, né? Tem esse aqui porque está sobreposto com um Blend Mode. Mas aqui neste aqui você vai em Filter, seleciona a opção Filter Gallery. E você vai abrir esta pasta chamada Texture e clica aqui na opção Texturizer. Aqui você configure, pode ser bottom, depende do que você vai fazer depois, mas se a luz vem de cima ou de baixo, determina aqui. O Scale, que é o tamanho dessas ondulações que ele cria, esse volume, esse relevo. E o Relief aqui, se é mais acentuado ou menos. Eu vou deixar no valor de 4 aqui mais ou menos, uma textura tranquila, suave. E vou clicar em OK. Para que ela interaja com a fotografia, vou alterar o Blend Mode aqui para Soft Light, deixando uma texturização assim, ó, de simulação de papel. Olha só como ficou a pele, ó. Ficou um resultado mais legal. Tranquilo, show de bola, já era. Agora
eu vou aplicar uma outra textura, só que eu vou trabalhar com ela também independente aqui em um outro documento antes. Eu vou pelo comando File, Open, lembrando que as texturas estão disponíveis, as que eu utilizar aqui vão estar disponíveis para download. Vou selecionar uma outra aqui, vamos ver. Muito forte para colocar esse tipo de situação, pode ser essa aqui, ou essa aqui, ó, a rocha 01, ou essa, vou colocar essa grid. Deixa eu ver, essa grid aqui, acho que vai ficar legal com essa grid. Dá um duplo clique, abrir ela em outro documento. Vou retirar também a informação de cor, a saturação. Vou em Image, Adjustment e selecionar a opção Desaturate. Retirou a saturação e vou aplicar um comando de Levels também, Adjustment Levels. E aumentar aqui os highlights, pegando neste slider, você pega neste slider aqui, arrasta para a esquerda, ele dá mais destaque no que tem de branco. E pegar os tons médios aqui também e arrastar, escurecer os shadows, as partes mais escuras. Então dá só uma pequena diferenciação aqui na imagem, desbloqueia aqui também, desbloqueia. Vou aplicar um pequeno ruído, coisa de leve mesmo. Vou em Filter, Noise, Add Noise, deixa no modo monocromático, Gaussian, e vou colocar aqui uma porcentagem de ruído em mais ou menos 4%, 3,4% para essa textura, depende da textura que você está trabalhando, ficou um ruído mais chamativo aqui. Eu vou agora desbloquear, já desbloqueei a parada, vou selecionar a Move, clica, mantém pressionado, arrasta lá para o documento que a gente está trabalhando, Shift pressionado para forçar o alinhamento, solta o botão do mouse. Aqui deu um aviso aqui porque eu trabalho em um perfil de cor diferente do que aquela imagem tinha. Essas paradas de cor também é tudo explicado no curso. Eu vou clicar aqui em OK, ele trouxe a imagem, vou pressionar o Ctrl e o T ou pelo comando Edit e a opção Free Transform, o Ctrl T, e vou redimensionar essa imagem. Shift e Alt pressionados, clica em uma das alças de ajuste aqui, clica e de dentro para fora arrasta até aumentar para cobrir todo o documento e pressiono Enter. Ele passou para o tamanho do documento, ele passou, então depois eu já sei que eu vou fazer eu vou diminuir essa imagem, vai ficar esquisito. Eu vou fazer um crop de novo, eu vou manter o Ctrl pressionado ou simplesmente faz o seguinte, mais fácil ainda, vai pelo comando Select e selecione a opção All. Ele selecionou todo o documento ativo. E você vai em Image e selecione a opção Crop. Então o que estava fora dessa seleção ele excluiu, no caso essa textura aqui passou. Tranquilo, você retira a seleção, vai em Select, Deselect. Podia ter feito de outra forma, mas essa é a mais rápida. Bom, feito isso, você vai alterar o Blend Mode aqui, colocar uma mais brusca de contraste, o modo Overlay. Então você aplicou o Overlay aqui, olha como ficou a imagem aqui, uma simulação de envelhecimento bem interessante com essa textura. Ficou muito aguçada, você diminui um pouquinho, colocar aqui em 86% mais ou menos, diminuir a intensidade. Agora o que eu vou aproveitar aqui são essas opções do Photoshop Creative Cloud, dessa tabela 3D LUT, né, que eu expliquei numa aula anterior, que são os Color Lookup Tables. Então tem alguns filtros aqui que simulam já um efeito meio que de envelhecimento. Então eu vou clicar neste Color Lookup aqui, um layer de ajuste Color Lookup, selecione o último layer, o que está acima de todos, selecione aqui o Color Lookup, ou por aqui, né, pela aba Adjustment, que pode ser aberta pelo menu Window Adjustment, ou aqui pelo layer de ajuste, o botãozinho de criar o layer de ajuste, selecione aqui Color Lookup. E aqui no 3D LUT File, tem um menuzinho aqui, você vai clicar, existem alguns que pode ficar um efeito interessante. Tem o Candlelight, luz de velas, o Crisp Warm, tem alguns da Fuji aqui que faz um efeito interessante também, mas eu vou utilizar esse aqui que eu já conheço, que é o Edge Amper. Esse aqui simula o efeito, dá um amarelão na foto, só que ficou algo muito intenso. Eu vou só reduzir aqui a opacidade do layer, a intensidade, né, do efeito que foi aplicado, vou reduzir aqui e deixar um valor aqui de aproximadamente 40%, até um pouquinho menos, 30 e pouco por cento aí, ó. Ó, a diferença que deu com uma simulação. Vou dar um zoom de 100% na imagem. Olha só que efeito interessante que você tem na imagem. Você tem o controle aqui, é claro, de tirar um pouquinho a opacidade de todas as texturas, caso o efeito tenha ficado muito intenso. É bom sempre você trabalhar com uma imagem de alta qualidade, para que você tenha um resultado de definição muito bom aqui para fazer esse tipo de simulação. Se é uma imagem velha, até que fica um resultado legal também, mas você perde um pouco a definição na modelo, né? Eu vou pegar aqui agora e criar um novo layer de ajuste. Eu vou selecionar um layer de ajuste Curves, para que dá um contraste maior aqui, né? Dá um efeito um pouquinho mais envelhecido, que tem uma simulação que você consegue através do Curves ali, que você dá uma embaçada na imagem. Eu vou selecionar outro layer de ajuste Curves, então acima de todos, seleciona este último do Color Lookups e clica aqui no Curves. No Curves tem esse último quadradinho aqui que fica no canto inferior esquerdo. Nessa divisão aqui, ó, você vai dar um clique aqui, ó, bem no meio.
ele vai criar um ponto. Ele criou este ponto, você deixa ele ali, que ele fez uma ancoragem ali praticamente do ponto. Você vai pegar este outro aqui do canto. Você vai clicar e arrastar para cima. Olha como ele dá uma embaçada na imagem e uma envelhecida. Olha só como ficou assim, desgastado o papel mesmo. E agora você vai pegar este slider aqui que representa esse slider aqui ele representa o que é branco na imagem. A parte mais branca você pode escurecer essa parte mais branca que existe na slider arrastando este branco para o lado de cá. Então eu vou pegar, dar um duplo clique aqui, que no caso eu estou trabalhando com uma mesa digitalizadora, daí eu dou um duplo clique, ó. As partes mais claras ficam mais escuras, só um pouquinho só para dar uma diferenciação. Show de bola, é isso aí que eu quero. Olha só o resultado, diferença, pouquinha coisa, ó. Mas olha só como ele deu um desgaste a mais na imagem. Bom, feito isso, eu vou selecionar todos os layers. Vou selecionar este Curves número 1 aqui, Shift pressionado e clico aqui neste Layer Background. O Layer Background eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Convert to Smart Object. Ou até pelo cantinho aqui tem a opção também Convert to Smart Object. Então transformou-se em um único layer com todos aqueles efeitos. Mas é um Smart Object, se eu der um duplo clique ele abre um novo documento com tudo aquilo que eu já tinha configurado para que eu possa mudar. Tranquilo. Vou pressionar o Ctrl e o 0 para diminuir aqui e encaixar a imagem ao tamanho real do meu espaço aqui de trabalho. E vou trazer uma outra textura de fundo. Eu vou lá pelo comando File e a opção Place Embed, colar, né, a imagem dentro desse documento de forma incorporada. Eu vou selecionar uma textura de fundo aqui. Tem essas aqui de madeira, eu vou selecionar essa Wood 2 aqui. Dá no duplo clique, abriu, Shift e Alt pressionado, mesmo processo, clica e arrasta de dentro para fora até cobrir todo o documento. Agora, como não vai precisar mover essa textura, você não precisa fazer crop não. Eu vou pegar essa textura que ficou sobreposta, vou clicar, manter pressionado e arrastar para baixo aqui. Aqui ficou com o nome de Curve Zoom, né? Essa aqui é a sua foto. Então você coloca o nome que você preferir. Então aqui está a sua foto, agora eu vou transformá-la. Eu vou pressionar o Ctrl e o T ou o comando Edit Free Transform. Shift e Alt pressionado, pega em uma das alças de ajuste e agora de fora para dentro você diminui proporcionalmente a imagem. Vou deixar mais ou menos deste tamanho aqui e pressionar Enter. Eu vou aplicar uma pequena diferenciação para que não fique assim tão chapado assim com o fundo. Um pequeno Drop Shadow, uma sombra suave e um Bevel Emboss, mas bem tranquilo mesmo, só uma pequena diferenciação. Então vou aplicar esses dois estilos, dar um duplo clique aqui no cantinho, abre o painelzinho Layered Style. Eu vou selecionar então Drop Shadow, a primeira opção Drop Shadow, pode deixar em Multiply Opacidade, em 100, só vou tirar o Use Global Light, deixar o ângulo aqui, como a luz nessa textura, nessa situação está vindo aqui de cima, eu vou acompanhar o ângulo e deixar mais ou menos em 99, 90, né, acompanhando o ângulo ali. A distância eu acho que está legal, deixa eu só ver aqui ao lado, acho que ficou legal. Já tem um destaquezinho aqui, tranquilo. Agora eu vou aplicar o recurso Bevel Emboss, aplicar um volume. Só que por padrão o Bevel Emboss é aplicado com a técnica, aqui você clicando aqui você vê, a técnica Smooth, uma técnica suave, que não cabe bem a essa situação, tem que ser algo mais seco. Então você vai mudar a técnica para de Smooth para a opção Scissor Hard, ele faz o modo seco aqui, fica um volume um pouco elevado aqui, você percebe, então você diminui aqui o depth, a profundidade, vou colocar aqui nessa situação em 50%, acho que já fica legal, ó, diminuiu bem ali, Software deixa no 0 aqui, eu vou mudar o ângulo, ó, você pode clicar aqui e alterar o ângulo, clica, mantém pressionado e arrasta, você muda o posicionamento, então já deu um volumezinho, é coisa mínima mesmo, ó. Coisa mínima, só para destacar a fotografia do fundo. Ok, tranquilo. Agora eu vou criar uma diferenciação na borda. Eu quero que a borda seja um pouco mais destruída e não seja assim tão retinha assim. Seja uma coisa que parecia que foi recortada até com tesoura, alguma parada desse tipo que dá para você simular com alguns efeitos de filtro aplicados a uma máscara que você aplica o objeto. Primeiro eu preciso de uma seleção desta imagem aqui, da imagem que a gente criou. Eu vou manter o Ctrl pressionado e vou dar um clique no layer, manter o Ctrl e dar um clique aqui nesta miniatura e dar um clique. Ele marca uma seleção exata aonde existem pixels dentro deste layer e você vai contrair essa seleção. Vá pelo comando Select, o comando Modify e o comando Contract, contrair esta seleção ativa. Você seleciona aqui, então aqui está em 40 pixels, eu não sei qual que é o padrão, fica o último que você usou aqui. Acho que até é um valor bom, colocar 45,
colocar um valor de 45 pixels, ou seja, ele vai diminuir o que está selecionado aqui, vai diminuir a seleção, não o objeto, só a seleção. Ele vai diminuir 45 pixels essa seleção, contraindo. Cliquei em OK, olha, diminuiu a seleção. E agora eu vou clicar com este layer da Picture aqui que eu marquei o nome, né, que é a imagem. Vou clicar no botãozinho de criar uma máscara. Ele criou, parece que não aconteceu muita coisa, só diminuiu o tamanho da fotografia. Ele escondeu uma parte desse contorno. Agora você vai selecionar a máscara, não aqui a imagem, preste atenção, porque tem um quadradinho que fica o contorno aqui. Você seleciona a máscara e vai trabalhar aplicando filtros a essa máscara. Então ele vai distorcer e vai revelar partes aqui do que ficou escondido quando eu fiz a seleção, contrair a seleção. Eu vou pelo comando Filter, você pode testar outros tipos de distorção aqui. Vamos ver aqui se eu colocar um Distort, colocar essa opção aqui. Pode ser um Wave, acho que o Wave ou Zig-Zag. Vou selecionar o Zig-Zag aqui. Acho que o Zig-Zag não sei se vai ficar bom não. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos ver se vai ficar bom. O Zig-Zag. Vou aumentar aqui. O Zig-Zag acho que não vai ficar tão bom não. Olha, dá uma distorcida, olha como é que ficaria a borda da fotografia. É um efeito que dá para você testar também, mas eu não vou usar este aqui não. Vamos testar outro. Vou colocar aqui vamos ver, um Ripple. Talvez o Ripple fique bom. O Ripple acho que vai ficar bom. Faço aqui, vou diminuir o zoom. Olha, ele não aparece aqui porque a imagem de alta resolução é muito grande. Então vou diminuir clicando no botãozinho de menos aqui, até me mostrar a imagem. Mostrou ali. Vou ver aqui como é que vai ficar o contorno. Vamos colocar o amount aqui. Não sei se vai ficar bom não. Até que ficou, ó. Só que eu vou colocar o size aqui em large, porque o large ele dá uma destacada melhor. Olha como é que ficou o contorno então. Deixa eu só aumentar mais aqui, ó. Olha só como ficou. Estando em 441%. Mas depende, é claro, do tamanho da imagem que você está trabalhando. Eu vou clicar em OK. Olha só o que ele fez na borda. Porque ele aplicou, na verdade, uma transformação à máscara. Só que isso aqui é muito brusco, não é uma realismo nenhum tem aí. Então eu vou aplicar um outro agora. Eu vou selecionar a máscara. Vou pelo comando Filter. A opção... Vamos ver aqui, pode ser eu vou colocar no modo de ruído, noise. Eu vou selecionar o Dust e Scratch. Isso faz um efeito interessante aqui. Eu vou diminuir o zoom um pouquinho para ver aqui também o resultado, embora você já consiga ver até mesmo em tempo real. Olha já o resultado com o padrão que estava aqui, na verdade, 24 pixels por 50. O tamanho em 24 e o threshold em 50 levels. Vou aumentar só um pouquinho mais, ó. Se você vai aumentando mais, ele vai fazer um arredondamento aqui no canto, ó, e ficando um efeito assim como se a imagem tivesse sido cortada, parecendo mesmo aquelas fotos bem antigas, né? Só que eu vou diminuir um pouquinho mais, aqui já em 30, 29 mais ou menos, ó. Olha só como é que ficou legal. 30 mesmo, acho que um pouquinho mais. Aqui, ó, 34 pixels, threshold, os levels do threshold aqui, vamos ver. Vou colocar em 55 mais ou menos, mas depende muito do que você trabalha. Mas olha que efeito interessante que fez aqui na fotografia. E clicar em OK. Só que a única coisa que você precisa arrumar aqui agora é que você, embora até que nem tanto assim, visualmente falando, a imagem ela não ficou com uma aparência assim como se ela tivesse no mesmo ambiente que a textura de fundo. Existem várias técnicas para você conseguir equalizar, até aplicar no layer de ajuste só este para equilibrar o recurso Match Color. Mas existe um fácil que você pode trabalhar, não depende muito da textura que você está trabalhando, mas na maioria dos casos você vai ter um resultado bom. Você duplica o layer de fundo, que no caso é o base, é o ambiente onde a imagem está. Você duplica, mantém o Alt pressionado, clica neste layer e arrasta ele para cima de todos. Então ele faz uma cópia. Aqui você altera o modo para Soft Light, por exemplo. Soft Light, só que ficou muito intenso. Aí você regula a intensidade de aplicação, no caso que ele está interagindo com o layer que está abaixo. Você regula aqui, ó, vou deixar aqui em 25, 30%. Um resultado bem interessante. Olha o que era e olha como ficou. Agora parece que faz parte realmente deste ambiente. Bem interessante. Simples, né, também isso aqui. Mas depende muito do que você está trabalhando, do que você está fazendo. Agora eu vou pegar essa imagem aqui, Picture, seleciona este layer aqui, ó, clica fora aqui, ó, trabalhando na imagem. Vou pressionar o Ctrl T, vou só dar uma rotacionada aqui, né? Posicionar, deixar ele reto aqui, para um efeito mais interessante. Você pode trabalhar também um efeito tipográfico, algo bonito aqui. E outro efeito que você pode aplicar ainda, ó, seleciona o primeiro layer, mantém o Ctrl, Shift, ó, Ctrl, Shift e Alt pressionados e depois pressiona a letra E.
ele faz o que? Uma cópia em um layer independente de todos os layers que estavam em sua composição. Feito isso, você vai selecionar este layer, vai pelo comando Filter, Render e a opção Lighting Effects. Lighting Effects você aplica o efeito de luz aqui à sua imagem. Então, por padrão, pode ser que aqui fica sempre a última configuração que você fez. O resultado até que fica bom. Você pode ser que esteja assim no seu, eu vou explicar como você configura. Você muda aqui para o modo Spot, e se ele estiver assim, você pega nessa alça aqui, ó, nessa bolinha aqui em cima, clica e arrasta até ele ficar um círculo, mais ou menos aqui. Isso define se ele é oval ou não, deixa o círculo perfeito. E você clica aqui, ó, em Scale Length, que aparece ali, clica e arrasta da direita, da esquerda para a direita, você vai aumentar aqui o tamanho. Opa, descarregou aqui a caneta. Não assim ao todo, aquele distorce, ó, você pega, clica e aumenta, ou assim, ó, fazendo ajuda, depende do que você quiser colocar. Você pode colocar tudo aqui, aumentar a escala, ó, você pega na bolinha só e aumenta, depende do que você quiser fazer para controlar o raio de ação dessa iluminação aqui dentro. Mas aqui eu não vou aplicar isso não, vou clicar aqui, ó, configurar ele circular aqui mesmo, ó, mais ou menos aqui assim. Tá ótimo, você pode colocar uma cor, por exemplo, se o fundo ele tem uma intensidade de cor, é puxado para um vermelho, se é puxado para um azul, você pode selecionar a cor aqui que você quer e definir aqui a intensidade. Feito isso, você só vai clicar em OK. Aí você vai aplicar um ajuste que, ó, já ficou um efeito legal. Você pode aplicar um outro layer de ajuste, por exemplo, um Curves, e você aumentar o contraste, ó, fazer um resultado interessante e dramático. Só que não é o caso aqui não. Você pode clicar aqui também e selecionar em Overlay, por exemplo, muito intenso, mas você reduz a intensidade aqui, deixando uns 20 e pouco por cento, já dá um contraste, um efeito mais dramático à imagem. Aí é só questão de testes. Só que o interessante aqui é que você trabalhou então com os Smart Objects. Eu vou deletar este layer aqui, só para exemplificar. Você trabalhou aqui com os Smart Objects. Então você tem como manter, você salva esse PSD, vai lá em File, Save e salva o PSD, o formato nativo do Photoshop, e você tem praticamente um mockup aqui, onde você já tem o resultado seu criado. Você pode trocar o fundo a hora que você quiser e também a imagem. Para isso você basta dar um duplo clique neste Smart Object, abre a sua composição com a imagem em um outro documento, seleciona o primeiro layer aqui, o background, vai pelo comando File, Place Embed ou Linked, tanto faz, você seleciona uma outra imagem. Vou ver aqui se eu tenho uma outra imagem aqui, ó. Imagens, pode ser uma paisagem, pode ser uma, vamos ver aqui, essa do leão, ó. Selecionar aqui o leão, Shift e Alt aqui no centro, aumenta aqui o leão, ó. Colocar ele até maior aqui para ficar um resultado mais bonito. Fez isso, fecha, clica em E, salvou, ele já altera ali para você, e é outra imagem, pode ser uma paisagem, pode ser uma outra pessoa, pode ser, enfim. Daí você pode fazer aqueles ajustes lá que eu falei, Ctrl Shift Alt E, criar então os efeitos diferenciados, mudar com ajuste de levels, criar uma cena mais dramática ali, Ctrl Shift Alt E, ó, por exemplo, já tem até aqui como último filtro usado o Lighting Effects, você aplicar e fazer uma cena então um pouco mais dramática, né, como Luminosity aqui, ó, e determinar uma opacidade inferior ao blend aqui do layer, ó. Olha só que efeito interessante. Então essa foi mais uma dica aí, o pessoal que estava pedindo esse efeito, né? Eu não gosto, né, de fazer assim efeito. Olha só que resultado bonito de fazer efeito. Já tem muito sobre isso na internet, mas então eu já diferenciei um pouco aqui, porque é um resultado que até você consegue. Olha a simulação, parece realmente que é um papel bem envelhecido aqui dentro, né? Um resultado bastante interessante, né? Claro, faça testes, faça melhor do que isso. Um forte abraço para você, obrigado pro pessoal que comprou o curso, pessoal que está entrando no site e se cadastrando, porque você pode se cadastrar e ter acesso a muitas coisas lá também. Eu vou postar mais cursos gratuitos lá dentro também, então você pode se cadastrar no site e interagir com a gente lá, não interessa se você vai comprar o curso ou não. Você pode interagir, se você tiver dúvida de qualquer situação, qualquer software aí que eu entenda, ou que outros colunistas do site entendam, não tem essa se você comprou o curso lá ou não. Faz favor de entrar lá e faça sua dúvida, faça sua pergunta e com certeza nós vamos te responder. Um forte abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula.